Amém. Vamos começar abrindo em Atos capítulo 13, verso 13 e verso 14. Eu estava um pouco confuso onde foi que nós havíamos parado aqui, mas me lembrei que na quinta-feira passada nós não tivemos o culto, então nesse sentido nós estamos atrasados em relação a Santa Rosa. Então hoje nós queremos trabalhar esses dois versículos. Na verdade, o capítulo 13 nós vamos trabalhar pelo menos em 4 etapas. A primeira etapa nós vimos a semana retrasada, capítulo 13, versículo 1 ao 13. Hoje nós queremos trabalhar somente o versículo 13 e o versículo 14. Existem algumas lições aqui que nós não tivemos tempo de partilhar com os irmãos e que são importantíssimas para nós compreendermos até onde vai uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, quando a igreja está cheia do Espírito Santo, até onde ela está disposta a ir, então hoje nós vamos trabalhar essa realidade, principalmente naquilo que está escrito no versículo 13, e semana que vem nós vamos trabalhar o sermão do apóstolo Paulo. Então nós vamos trabalhar as lições encontradas nesse sermão, fazendo uma comparação dele com os sermões de Pedro, lá no Pentecostes, o sermão de Pedro na segunda pregação, o sermão de Pedro diante do Sinédrio, o sermão de Estevão. Nós vamos comparar com esse e vamos ver como, de maneira clara, os apóstolos eles não abriram mão da estrutura que o próprio Senhor Jesus ensinou no capítulo 24 de Lucas. Então Jesus não apenas disse a eles: vocês devem ir por todo o mundo, mas Jesus disse a eles o que eles tinham que dizer. Eles não precisavam inventar nada, eles não precisavam acrescentar mais nada. Como Paulo diz lá em Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como disse, eu hoje estou numa confusão por causa das citações que nós encontramos, se Lutero ou Charles Spurgeon, mas um deles disse que o Evangelho é como um leão preso numa jaula. Você só precisa soltar ele, e ele vai fazer o que ele tem que fazer. Então, o Evangelho é uma mensagem simples, mas ele é poderosa. E é essa mensagem simples que Deus usa para trazer pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, capítulo 13, versículo 13 e 14 diz: E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Vamos orar mais uma vez. Que Deus seja conosco. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos de verdade pelo Senhor ter nos trazido a esse lugar nessa noite. Te agradecemos pelo teu Espírito ter proposto ao nosso coração estar aqui, Senhor. Como disse o salmista, uma coisa me ocorreu ao coração: buscai a minha presença. Aí a tua presença, Senhor, eu buscarei. O salmista pôde dizer isso porque ele foi compungido em seu coração para se reunir, Senhor, onde o teu povo se reunia para buscar a tua presença, adorar o teu nome e aprender no teu santo tempo. Por isso, nessa noite, nós queremos te agradecer, porque é um privilégio poder estar aqui, Senhor, gastando esse tempo de oração, gastando esse tempo em louvor a Ti, Senhor, e gastando esse tempo em aprendizado da Tua Palavra, por entendermos que a Tua Palavra, Senhor, as Sagradas Escrituras, Senhor, são um instrumento que o Teu Santo Espírito usa para transformar a nossa vida, Senhor, e nos tornar cada dia mais parecido contigo. Por isso, nessa noite, abre o nosso entendimento, que o Teu Santo Espírito ilumine, Senhor, a fim de que possamos compreender de maneira clara as verdades que podemos extrair dessa narrativa bíblica e, ao extrair e compreender essas verdades, que o Teu Santo Espírito que nós habita aplique a Tua Palavra com poder no nosso coração, porque sabemos que somente dessa maneira essa palavra se tornará parte da nossa vida. E nós queremos que ela torne-se parte, Senhor, se torne parte da nossa vida, a fim de que as pessoas vejam as boas obras que o Senhor está realizando em nós e possam glorificar o Teu nome. Por isso, ser com a minha vida, ser com a vida dos Teus filhos e filhas, nós te pedimos e te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Desde que nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, mais especificamente do capítulo 2 em diante, após o Pentecostes, existem algumas marcas que são evidentes na vida de uma igreja que foi cheia do Espírito Santo. Uma das coisas básicas que nós não temos como separar, uma das marcas básicas de uma igreja que está cheia do Espírito Santo, só lembrando aos irmãos, enchimento aqui não é sinônimo de volume, mas é de governo, de domínio. Todos nós temos a mesma porção do Espírito Santo. Ele veio habitar, ele não vai mais embora, e ele veio nos auxiliar nas nossas fraquezas, nos ensinar, guiar na verdade, nos fazer lembrar daquilo que Jesus Cristo ensinou, desde que eu e você nos debrucemos na Bíblia Sagrada para lê-la. Então, nesse sentido, o Espírito Santo veio para tornar possível a pecadores como nós realizar a obra de Deus. E via de regra, cada vez que nós ouvimos essa expressão do capítulo 2 de Atos até agora no capítulo 13, e eles foram cheios do Espírito Santo, o enchimento ou o governo do Espírito Santo na vida dos crentes conduz esses crentes a uma situação em que eles têm que pregar a palavra de Deus. Então, se eu sou cheio do Espírito, eu prego. Isso é básico. Atos dos Apóstolos, isso é regra. Eles foram cheios do Espírito Santo e anunciaram a palavra de Deus. E quando nós pregamos a palavra de Deus, gente se converte. Nós tivemos apenas um parêntese, Deus tinha um propósito nisso, que foi a morte de Estevão. Ele pregou e ao invés do povo se converter, matou ele. Mas no livro de Atos, o fim é esse. Quando alguém prega e Deus quebranta o coração dos ouvintes, eles com alegria se convertem. Quando alguém prega e o coração é endurecido, eles pegam em pedra para jogar no pregador. Então essa é a vida cristã. Se por um lado nós vamos ser amados por aqueles que pela pregação do Evangelho encontraram o caminho da salvação, por outro lado, aqueles que não querem se aproximar da luz para que as suas obras más não sejam manifestas, eles vão nos atacar. Então nós temos visto desde o capítulo 2 o Espírito Santo empurrando a igreja para a obra missionária. E a igreja sai de Jerusalém, vai da Judeia e Samaria, e lá no capítulo 11, verso 20, 19, 20, 21 e 22, nós vemos o Evangelho chegando em Antioquia. Haviam várias Antioquias, né? Eram cidades que foram fundadas em homenagem ao imperador Antíoco. Então o filho dele fundou algumas cidades em homenagem ao seu pai, e por isso existiam várias Antioquias. Nós começamos o capítulo 13 numa Antioquia e vamos terminar o capítulo 13 em outra, em Antioquia da Pisídia. Mas a igreja é espalhada, no meio do caminho, com a morte de Estevão, é impetrada a perseguição. Saulo de Tarso, ele se levanta como líder do exército do judaísmo na perseguição contra os cristãos, e aí ele devasta a igreja de Jerusalém. Não satisfeito com isso, ele resolve atacar os irmãos que haviam fugido de Jerusalém e que haviam se estabelecido num ponto estratégico em Damasco. Era uma cidade por onde circulavam pessoas de vários outros lugares. Então, Saulo sabia que se os cristãos começassem a pregar naquele lugar e pessoas se convertessem, essas pessoas iam espalhar a mensagem do Evangelho pelo mundo. E ele não queria isso, e aí ele pede cartas aos líderes da sinagoga, do Sinédrio, né, que era o Supremo Tribunal Federal dos Judeus. Ele vai para o sumo sacerdote, pede carta para ir a Damasco, acorrentar ou amarrar os cristãos e trazer eles amarrados por uma região desértica a 240 quilômetros de distância, numa viagem que duraria cerca de 5 dias a uma semana, a fim de colocá-los diante do tribunal e forçá-los a negar sua fé. Então Paulo sai decidido a fazer isso, prender os cristãos e arrastá-los para Jerusalém amarrados. Só que Deus tinha um plano melhor. E quando Paulo, depois da sua viagem, já está próximo a Damasco, o próprio Jesus Cristo aparece lá a ele. E aí, por intermédio daquela intervenção sobrenatural de Jesus Cristo que nós vimos no capítulo 9,
Saulo de Tarso, o perseguidor, ele agora se torna parte daqueles a que ele perseguia, e ele sai de Damasco como alguém que quer destruir a igreja de Cristo, sai de Jerusalém para Damasco e chega em Damasco como um participante, um membro dessa igreja. E aí a igreja tem paz. E quando a igreja tem paz, se ela já pregava na perseguição, agora é que ela prega mesmo. Só que havia um problema. Os judeus tinham, mesmo convertidos, não haviam se libertado daquele preconceito que havia entre os judeus e gentios. Então, até o capítulo 11, verso 19, com toda essa expansão, com a igreja tendo sido espalhada e saindo pregando o evangelho por onde passava, eles só pregavam o evangelho aos judeus. E aí o que acontece? Lá no 11:20, alguns irmãos de Cirene, eles resolvem pregar para os gentios em Antioquia. E aí o texto diz que Deus abençoou a pregação deles e muitos creram. Então, se nós, como não judeus, podemos dizer, quando começou a nossa história da igreja, nós que não somos judeus, começou em Atos capítulo 11, a partir do versículo 20. Quando alguns judeus convertidos que vieram lá de Jerusalém resolveram pregar o evangelho para quem não era judeu. A igreja de Antioquia foi estabelecida e essa igreja já tem um molde do Novo Testamento. Já não é uma igreja só de judeus. Agora, no mesmo lugar, pela fé em Jesus Cristo, congregam judeus e gentios. É uma igreja padrão assim para a gente, se nós pudéssemos, né? Porque não era uma igreja guiada ou liderada por um único líder. Era uma igreja que possuía um colegiado, haviam 5 líderes lá, 3 profetas e 2 mestres. Alguns estudiosos calculam isso por força das partículas que são colocadas lá do grego. Então eles dizem que havia naquelas 5 citados, de Barnabé e Saulo, aos outros, ele diz que haviam 3 profetas e 2 mestres que estavam conduzindo aquela igreja. Um dos mestres era Saulo, que agora, quando vai para a viagem missionária no mundo grego, ele assume o seu nome romano e agora ele passa a ser chamado de Paulo, não porque ele mudou de nome, mas porque ele agora está no mundo gentílico de fala grega. Então, nessa igreja de Antioquia, e não na de Jerusalém, como todos esperavam, ser a sede da igreja e tudo mais, o Espírito Santo vem e fala através de um dos profetas: separarem a Barnabé e a Saulo para a obra que eles tenham chamado. Então agora Deus começa a direcionar os caminhos de Saulo de Tarso para que se cumprisse na vida dele aquilo que foi dito lá em Atos capítulo 9. Quando enviando Ananias, Deus ordenou que se dissesse a ele que ele era um vaso escolhido, que deveria levar o evangelho aos gentios, e importava que ele soubesse o quanto ele deveria sofrer pelo nome de Cristo. Então aqui, no texto que falamos há 15 dias atrás, nós terminamos com essa mudança radical que o Espírito Santo deu na vida de Saulo de Tarso. Porque lá em Antioquia existia um colegiado de líderes, cujo, se fôssemos dizer hoje, uma estrutura administrativa nossa, cujo pastor-presidente era Barnabé, e havia os seus auxiliares, tendo como quarto auxiliar do fim da fila Saulo de Tarso. E agora, depois que eles saem, pelo Espírito Santo eles são enviados. Quando chega no último episódio dessa viagem, que foi narrado no 13, no final do capítulo, no início do capítulo 13, do verso 1 ao 12, Deus ele muda a realidade da missão. Então, o primeiro pastor na lista de Antioquia era Barnabé e foi separado, se fosse hoje, o pastor presidente de um auxiliar. E Barnabé saiu como líder, como chefe da missão que deveria levar o evangelho aos gentios. Só que aqui no final do capítulo, ou no início do capítulo 13, mais especificamente no verso 11, 12, há uma mudança de liderança, não promovida por aqueles que foram, mas promovida por Deus. Na verdade, essa mudança ela ocorre com a pregação de Paulo e Barnabé para o procônsul Sérgio Paulo,
e aquele episódio que houve com Elimas o mágico, em que Paulo agora, ele exerce a autoridade apostólica e literalmente amaldiçoa aquele macumbeiro. E a palavra que saiu da boca de Paulo se cumpriu como foi dito, ele ficou cego. E isso impressionou o procônsul, e aí ele não acreditou no milagre. O texto diz que ele acreditou naquilo que as Escrituras Sagradas ensinavam, e a partir daí, Saulo e Barnabé, eles partem para outro rumo, para outro campo missionário. E aqui nós temos um problema, não é? Porque Paulo e Barnabé, eles estavam tranquilamente, junto com a sua equipe, que tinha João Marcos também, eles estavam pregando a palavra de Deus nas cidades de litoral. Só que chegou um determinado ponto, depois da conversão de Sérgio Paulo, que eles agora dão uma guinada na viagem. E quando eles dão essa guinada, duas coisas acontecem. Então, a primeira coisa que nós observamos nesse texto aqui é que houve uma inversão de liderança. O líder da missão foi substituído por um liderado. E uma das marcas que nós vemos na vida de Barnabé é essa inclinação humilde do serviço a Deus. A ideia aqui é como, imagine, eu sou o presidente da igreja por 14 anos e na próxima assembleia que vai ter agora em abril, alguém chegasse e propusesse que o pastor auxiliar, um Silvano, um Ricardo, ou qualquer outro, ele se tornasse agora pastor presidente e eu virasse pastor auxiliar e a assembleia votasse. E a partir de abril eu me tornasse pastor auxiliar e outro pastor virasse o presidente. E aí o que é que se tem que fazer? Tem que se aceitar isso como vontade de Deus. Então nós não vemos nenhum registro de indignação ou algum tipo de barreira estabelecida por Barnabé para fazer a obra. Tipo, ou eu sou o presidente e eu não vou, ou porque me tiraram da presidência eu estou magoado e também não vou. Então não há nenhum registro que houve uma reação contrária a esse fato da parte de Barnabé. Mas o que acontece é que mesmo havendo a inversão, e agora declaradamente, você vai ver a partir de agora, é Paulo e Barnabé. Tanto que no versículo 13 nem é citado, não é? Agora é Paulo e os que estavam com ele. Então a atitude de humildade de Barnabé impressiona, porque ele resolveu se submeter a essa mudança por entender que aquilo era a vontade de Deus para ele. Então é uma marca importante, principalmente para nós que trabalhamos no ministério, a questão de compreendermos que quem conduz a obra continua sendo o Espírito Santo e às vezes ele faz algumas mudanças na nossa vida de maneira inesperada e nós precisamos nos submeter à sua vontade por entendermos que o governo da igreja está nas suas mãos. Segunda coisa que nós vemos aqui é que a equipe missionária diminuiu. Um dos missionários resolveu cascar fora. Resolveu largar a mão do arado e voltar para a casa da mamãe. E se por um lado nós temos uma virtude a ser exaltada, a humildade de Barnabé, por outro lado nós vemos uma mancha na carreira missionária de João, que era sobrinho de Barnabé, cuja casa, lá no capítulo 12 da sua mãe, alguns dizem que era a sede da igreja em Jerusalém. Então, nesse sentido, foi alguém que conviveu com os apóstolos muito tempo, e nesse sentido, possivelmente, ele foi levado para ajudar Barnabé e Saulo na viagem por ser parente de Barnabé. Só que quando eles saem da ilha de Pafos e vêm para Perge, Paulo toma uma decisão, né? Quando ele estava pregando anteriormente, os judeus começaram a encrencar com ele, a fazer intriga, e ele simplesmente disse: olha, agora eu vou para os gentios. E aí quando ele chega lá em Perge, ele decide: eu agora vou para Antioquia da Pisídia. Tudo isso nós entendemos como o Espírito Santo movendo as circunstâncias para estabelecer definitivamente Paulo para aquilo que ele foi chamado para fazer, para ser o apóstolo dos gentios. E aí quando há essa mudança brusca de direção, o que é que acontece?
um dos missionários dizem: eu não vou. Não vou. E aí isso causa um desconforto, né, que vai ser mais desconfortável lá no capítulo 15, quando eles vão para a segunda viagem missionária, que Barnabé vai para Paulo e diz: Paulo, deixa eu levar João Marcos. E Paulo vai dizer não, e aí Barnabé se separa e fica com João Marcos e e Paulo continua a viagem, agora com outro companheiro chamado Silas ou Silvano, dependendo da tradução que você tiver. Mas uma coisa é certa, existe uma mancha, a primeira mancha na obra missionária. Só que nesse mesmo livro, essa mancha vai ser apagada. Por quê? Porque esse mesmo João Marcos que abandonou a obra, quando Paulo escreve a sua carta a Timóteo, no final da sua vida, ele diz para Timóteo: traga João Marcos, que ele é muito útil para mim. Esse João aqui, que abandonou o ministério, é o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho. Ele se tornou um dos escritores separados pelo Espírito Santo e movidos pelo Espírito Santo para escrever um texto sagrado, mas no início da sua carreira ele não aguentou a pressão e abandonou o ministério. Então não é porque uma pessoa fraquejou no início da caminhada que ela não é chamada para o ministério. Às vezes as pessoas esperam que todo aquele que diz: olha, Deus me chamou para a obra, ele vire um super-homem, suporte tudo. Às vezes o início da caminhada é muito difícil. Nós temos casos aqui em Santa Rosa assim, muito difícil, é muita pressão. E, na verdade, a gente começa a administrar melhor as pressões quando nós amadurecemos e temos uma visão mais clara das coisas que acontecem e vão continuar acontecendo até o final da jornada. Mas aqui, João, que era sobrinho de Barnabé, que é João Marcos, aquele Marcos que escreveu o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, ele, na sua primeira experiência missionária, virou as costas para a obra e foi embora. Os escritores, os intérpretes da Bíblia tentam explicar o motivo pelo qual ele abandonou a carreira missionária no início, quando ele foi acompanhar Paulo e Barnabé. Alguns dizem que ele abandonou simplesmente porque estava com saudade de casa. Parece um absurdo, mas hoje isso acontece. Os missionários vão para o campo, sentem saudade de casa e voltam. Às vezes eles voltam por causa de um shopping, por causa de um X, por causa de uma Coca-Cola, é cada coisa absurda que a gente ouve por aí e não é brincadeira. Mas muitas vezes eles voltam. Outros disseram que ele voltou porque ele ficou magoado, por causa do fato de que seu tio era o líder da missão e agora ele foi rebaixado e Paulo assumiu o lugar dele. Então ele ficou sentido por isso. Outros dizem que ele, por ser muito novo, não estava preparado para a obra e por não suportar a caminhada e aquilo que ele previa que iria acontecer, simplesmente ele abandonou a carreira e voltou para a casa da mãe dele. Só que ele, nos próximos 20 anos desse abandono, ele abriu igrejas em 2 lugares e ele voltou a caminhar com Paulo. Paulo, quando escreve a sua carta aos Colossenses, ele diz à igreja para receber Marcos. Então, quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, João Marcos já tinha voltado e já estava trabalhando com Paulo na obra. Então, se por um lado aqui a mancha é estabelecida, por outro lado, no decorrer do livro de Atos, ele é redimido, ele volta para a obra atuante, pregando o Evangelho, e aí lá na frente Paulo vai dizer que ele é muito útil para ele. Então, João Marcos foi alguém que se redimiu. Ele também, é dito que ele não foi para Antioquia da Pisídia, porque ele possivelmente, sendo de Jerusalém, fazia parte daquele grupo de judeus que não aceitava pregar o Evangelho a gentio. Lembra do que aconteceu com Pedro, quando foi pregar para Cornélio? Pedro teve que ir diante do conselho da igreja em Jerusalém, dos líderes, dar explicação porque entrou na casa de um gentio. Quase que era disciplinado. Então não era uma tarefa fácil para aqueles judeus que não haviam sido libertos das tradições preconceituosas que haviam entre judeus e gentios estabelecidos no seu relacionamento religioso. Então alguns dizem que possivelmente ele poderia fazer parte desse grupo e por não aceitar ainda a ideia de que o Evangelho e a salvação de Deus poderia chegar um gentio e transformar um gentio em povo de Deus, então ele voltou para casa. A última é que ele caiu fora por medo.
Ele estava com medo da viagem de Perge até Antioquia da Pisídia. Então eu quero contar uma história que eu contei em Santa Rosa semana passada, para vocês entenderem o que aconteceu aqui. Eu acredito que o medo pode ter sido a causa principal. Imagine, eu chegasse aqui hoje e dissesse para os irmãos, eu acabei de marcar uma viagem missionária para a gente. Então, nós vamos reunir toda a igreja e vamos fazer um avanço missionário numa cidade que fica a 260 quilômetros daqui. Eu já aluguei o ônibus, então o ônibus já está alugado e eu quero que todos os membros da igreja estejam nessa viagem missionária. Uma cidade que ninguém pregou o evangelho ainda, gente, nem tem crente lá. Então vai ser uma bênção para a gente sair daqui e pregar no lugar que toda casa que a gente bater é tudo ímpio e eles vão ouvir o evangelho pela primeira vez. Agora, eu não posso esconder dos irmãos as dificuldades que a gente vai ter para chegar nessa cidade. A primeira dificuldade é que o ônibus que eu aluguei só vai poder levar a gente por 100 quilômetros. Ele vai nos abandonar a 160 quilômetros dessa cidade, porque não tem estrada boa para chegar lá. Não tem como o ônibus passar os próximos 160 quilômetros e nos deixar lá. Eu já quero avisar para os irmãos que levam um tênis bom de caminhada, né? Porque a única maneira da gente chegar nessa cidade depois dos 100 quilômetros, nos próximos 160 quilômetros, é a pé. Então, os irmãos, coloquem um tênis bom de caminhada aí, para as pernas não ficar doloridas. E também eu quero dizer para os irmãos que nessa ida é bom não levar celular muito sofisticado. O ideal é que você não leve celular nenhum, mas se levar, leva aqueles LG, aqueles Cienes ainda que tem por aí, pretinho, que não tem WhatsApp, não tem Facebook, não tem nada. E eu vou dizer o motivo. Nesses próximos 160 caminhos, é um caminho muito difícil, cheio de penhascos, cheio de desfiladeiros, e em alguns dessas partes e percursos do caminho, existem alguns lugares favoritos para ladrões assaltarem as caravanas que vão. Então, tênis Nike nem pensar, bota um tênis que dê para caminhar bonzinho, mas baratinho, porque se o ladrão levar o celular, você não vai ter muito prejuízo. Mas eles têm um costume, em alguns pontos lá que são bem perigosos, assim, cheios de ladrão, quando a gente passar, a gente pode ser assaltado. Então, não leve nada de valor, o único valor que você deve levar é a palavra de Deus. Então a gente vai lá, 160 quilômetros caminhando pelo meio do mato, por aquelas trilhas, no meio de desfiladeiros, passando por penhascos. E também tem uma coisa que eu preciso dizer antes de chegar lá, porque os irmãos, quando vê a situação lá, vão murmurar. A cidade que a gente vai é em cima do que nós podemos chamar aqui no Brasil de um chapadão, né? Às vezes a gente vê aquelas fotos da Bahia, Chapada Diamantina, e aí você olha, tem um vale, e no meio do vale sobe aquela montanha, e ela em cima é reta, feito a serra. Então, além de caminharmos 160 quilômetros, descermos do nível do mar, nós temos que dizer aos irmãos que a cidade fica a 1.200 metros do nível do mar de altura. Então a gente vai ter que subir um penhasco lá, um morro bem grande. Bem grande. E, por último, para que os irmãos não se assustem no caminho, existe uma doença que está tendo uma epidemia nesse caminho. É uma malária, uma febre malária que está dando lá. E, infelizmente, irmãos, não tem vacina e a gente pode pegar. Essa febre malária, ela dá muita dor no corpo e ela produz uma enxaqueca terrível, né? Os médicos dizem que quem pega essa febre malária que está dando no caminho, entre onde a gente vai descer e chegar na cidade que a gente vai pegar, ela dá uma dor de cabeça, que a sensação que a pessoa, ela tem uma enxaqueca que dá uma dor de cabeça, que a sensação que a pessoa tem é como se um ferro em brasa foi enfiado na sua fronte e atravessar a cabeça assim. É uma coisa parecida com isso. Então, quem pega essa febre malária sofre de dores de cabeça terríveis. É por isso que alguns atribuem o espinho da carne de Paulo a essa febre malária. Ele deve ter pego, por isso que ele usa essa expressão. Mas, infelizmente, qualquer um de nós pode pegar isso, não tem vacina para nos imunizar dela. Agora, depois de passar por tudo isso, irmãos, e chegarmos na cidade, vai ser uma bênção. Tem uma cidade inteira lá, uma grande cidade,
sem ninguém conhecendo Jesus Cristo, eu e você vamos pregar o Evangelho de porta em porta. O ônibus já está alugado, vai sair daqui a 2 semanas e no final do culto eu vou entregar a ficha de inscrição aos irmãos. Os irmãos não vão mais me ver até lá, o embarque do ônibus, e os irmãos preenchem a ficha de inscrição, arrumam a mala e eu vou esperar todo mundo lá no dia do embarque para nós irmos para o avanço missionário. A minha pergunta é, quantos irmãos você acha que iria aparecer lá? Hã? Quantos irmãos você acha que ele iria aparecer lá? Eu digo que, na minha perspectiva, o problema de João Marcos foi medo, porque foi disso aqui que ele correu. Isso é uma descrição mais ou menos do caminho de Pede até Antioquia da Psídia. Era uma das estradas mais perigosas que existiam no Império Romano. E Paulo simplesmente chega lá e decide, vamos para Antioquia da Psídia. E aí ele e Barnabé, depois de João Marcos haver cascado fora, vão. E aí vem mais uma marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. Não existe desculpa nem empecilho. Na verdade, no que diz respeito à pregação e à evangelização, a igreja da nossa época, ela é expert em dar desculpa para não ir. Isso é por falta do poder do Espírito Santo de Deus. Quando a igreja é governada pelo poder do Espírito Santo, principalmente no que diz respeito à tarefa de pregar o Evangelho, ela lê a ordem nas Escrituras e ela vai. E aí não importa o que há de acontecer. Não importa. Começa lá em Gênesis 1. Jesus é assunto aos céus e diz para eles, olha, vocês têm que ficar esperando a promessa do Pai em Jerusalém. Alguém poderia dizer, Senhor, a gente não pode ir para outro lugar, porque já mataram o Senhor em Jerusalém. Se a gente for para Jerusalém, a gente vai morrer. Só que depois da ascensão, diz que os discípulos voltaram alegres para Jerusalém. E aí vem o Pentecostes, Pedro prega, quase 3.000 almas, o Sinédrio convertido, o Sinédrio chama ele e ameaça. E eles vão lá para os irmãos e dizem para os irmãos, olha, ameaçaram a gente se a gente continuar pregando. E os irmãos se reúnem e oram, Senhor, nos dá ousadia para pregar a tua palavra. E o texto diz, eles foram cheios do Espírito Santo e no lugar que ameaçaram eles, eles estavam no outro dia de manhã pregando. E aí são presos os apóstolos, apanham, saem felizes da vida porque apanharam e no outro dia estão pregando de novo lá no templo. E aí Deus levanta o Estevão vai pregar para os judeus, e aí os judeus ficam enraivecidos e matam o Estevão. E a igreja é cheia do Espírito. Em vez de se desviar, eles fogem da perseguição em Jerusalém. Mas por onde quer que eles passavam, eles pregavam o Evangelho. Tinham acabado de matar um por causa do Evangelho, eles já saem pregando o Evangelho. Deus pega Paulo e Paulo diz, vou prender todo mundo, se não se desviar, eu vou matar todo mundo. E aí Deus converte Paulo. E agora Paulo vai experimentar da dose de sofrimento que ele fez na igreja passada. Só que a igreja continua pregando. E ela continua pregando. E não importa as dificuldades de caminhada, se ameaça de tortura, se ameaça de prisão, se ameaça de morte, ela sai pregando. E aí vem uma viagem missionária dessa. Eu ainda disse na minha encurtei que a gente ia andar 100 km de ônibus, mas na verdade de Pede até Antioquia da Psídia era esses 160 km a pé, por um dos caminhos mais perigosos a mercê dessa doença, e Paulo simplesmente, nem os missionários desistem. Pelo nome de Jesus Cristo, eles estão dispostos a enfrentar qualquer coisa, tanto para que o nome dele seja glorificado, como para que o nome dele seja conhecido. E aí vale ressaltar que nesse episódio especial, possivelmente, Paulo estava já com a malária. Imagine, vamos pregar o Evangelho, eu estou com dor de cabeça, não vou. Vamos pregar o Evangelho, eu trabalhei muito essa semana, estou cansado, não vou. Vamos pregar o Evangelho sábado de tarde, não, eu trabalhei a semana toda, essa é a hora de eu dormir na semana, eu não vou. Isso são desculpas que a gente recebe aqui em Santa Rosa, tá? Não é geral.
Então, nós somos expertos em dar desculpa para as coisas que temos que fazer para Deus e ficar calado nas coisas que a gente tem que fazer para os homens, quando deveria ser o contrário. É por isso que nós precisamos orar e pedir a Deus que nos encha do poder do Espírito e nos dê ousadia, como a igreja primitiva orou, para fazermos a sua vontade. Então, mesmo diante de toda essa iminência de perigo, que possivelmente fez João Marcos cascar fora e abandonar a obra missionária, e mesmo Paulo estando doente, a gente diz isso por quê? Porque na carta dele aos Gálatas, ele faz uma citação dizendo que ele pregou o evangelho lá na Galácia, que era uma região que tinha várias cidades, e uma delas era Antioquia da Pisídia. A carta aos Gálatas foi enviada para várias cidades, para a igreja de várias cidades, e uma delas era essa. E Paulo vai dizer que ele foi pregar o evangelho a primeira vez para eles por causa de uma enfermidade que eles estavam. Possivelmente havia tratamento para essa doença lá. E esse foi o motivo pelo qual Paulo deu aquela guinada. Ao invés de sair pregando o evangelho nas cidades litorâneas, ele resolveu enfrentar todo aquele caminho a fim de levar o evangelho para outros locais. Então havia cura lá, então ele saiu simplesmente pregando pelo caminho de cidade em cidade, e há registros aqui de igrejas abertas nas cidades ao redor. Mas Paulo, ele mesmo doente, com o corpo dolorido, sendo atacado por aquelas dores de cabeças terríveis produzidas pela enxaqueca, ainda assim ele foi. Ele tinha todos os motivos do mundo para inventar desculpas, mas ele não inventou, porque ele estava disposto a fazer qualquer coisa para que o nome de Cristo fosse conhecido e para que o nome de Cristo fosse glorificado. Ele estava disposto a fazer todo e qualquer sacrifício para que o nome de Deus fosse glorificado na vida dele. E aí a grande questão de tudo isso que nós falamos nessa noite é: o que nós estamos dispostos a fazer por amor a Cristo e para que a sua palavra seja conhecida? Até onde os nossos limites estão abertos? Porque a ordem já foi dada. Nós não podemos nem devemos esperar uma revelação sobrenatural para ver se a gente tem que fazer isso ou não. A grande comissão, ela já revela a vontade de Deus acerca dessas coisas para cada um de nós de maneira clara. Aí em Mateus 28, 18 ao 20, ele vai dizer: toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Portanto, indo, pregar o evangelho, ao fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que nos tinham ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lá em Marcos capítulo 16, do 15 ao 18, ele vai dizer: ide pregar, indo, porque está aí de lá, mas a ideia é no movimento. É necessário que isso seja explicado. Por quê? Porque aí algumas pessoas fazem essa confusão, né? Ela chega e vai dar testemunho: a Deus me chamou para pregar o evangelho na África, e até que esse dia chega, ele não prega o evangelho para ninguém aqui. Então o fato dele não pregar o evangelho aqui o desqualifica para abrir a boca dizendo que Deus o chamou para a África, porque ele tem que chegar na África como os irmãos de Jerusalém, quando foram espalhados e chegaram em Antioquia, pregando por onde quer que ele passasse. Essa é a marca. Então ele diz para pregar o evangelho a toda a criatura, a todos os seres humanos que ainda estão debaixo do pecado e sem salvação. Lá em Lucas 24, 48, se eu não estou enganado, ou 47, ele vai dizer: vocês são testemunhas dessas coisas, falando para os apóstolos, e nós temos o evangelho, então somos testemunhas dessa verdade. Lá em João 20, 21, ele se volta para os discípulos, sopra sobre ele o Espírito e diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então nós estamos aqui para cumprir a tarefa que Jesus nos deixou. E em Atos 8 nós vemos lá: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e servireis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E o versículo 8 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos responde essa última pergunta: o que
Eu vou mudar a pergunta. O que nós deveríamos estar dispostos a enfrentar por amor a Cristo para anunciar o seu Evangelho? A ideia de Atos 1:8 é que eu devo estar disposto a fazer isso, ainda que isso custe a minha própria vida, ainda que eu tenha que morrer por essa atitude de obediência. Então, se não há essa predisposição no meu coração, então você, nós precisamos fazer aquela oração de Atos capítulo 4, verso 29 a 31. Quando Pedro e João chegam e contam que foram ameaçados se continuassem pregando no nome de Jesus Cristo. E os irmãos da igreja se reuniram e oraram: Senhor, olha para as ameaças dele. Eles não pediram para Deus parar com as ameaças dele, só que Deus ficasse de olho. Enquanto Deus estava olhando para as ameaças dele, os irmãos pediram: nos dá ousadia para anunciar a tua palavra. E a resposta da oração foi: e eles foram cheios do Espírito Santo. E no dia seguinte estavam no templo pregando. Foram presos, apanharam e saíram felizes da vida, porque Deus considerou eles dignos de sofrer por causa de Cristo. E sofrendo. Eu me lembro das últimas palavras do Dr. Russell Shedd, antes da sua morte, né? Ele estava sentindo dor por causa do câncer. Muitas dores. E ele estava dizendo: eu estou feliz porque Deus permitiu que antes de eu morrer eu sofresse. Eu não sei o que é o sofrimento, eu nunca soube o que era sofrimento de verdade na minha vida, e eu sou grato a Deus porque antes de morrer Ele me deu esse privilégio de sentir dor. Então ele estava feliz da vida por causa das dores que ele estava sentindo. E nesse sentido, os apóstolos foram presos. No mínimo, cada um levou 39 chicotadas. As costas estavam doendo, a carne estava cortada, o sangue estava escorrendo, e eles estavam felizes da vida, porque foram considerados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Então, quando nós vemos algo assim, nós precisamos pensar com quem nós queremos parecer. Imagine se essa situação que eu inventei aqui, ela é verídica. Eu ia ter que escolher se eu virava um João Marcos ou um Paulo. Eu teria que escolher com quem eu iria aparecer. Porque se eu não aparecesse lá no embarque, eu estava igual um João Marcos. Se eu aparecesse, eu estava sendo mais um, cheio do poder do Espírito Santo. Queria poder dizer como o apóstolo Paulo lá em Atos 20, 24: mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a carreira que eu recebi do Senhor Jesus. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então não importa o que vem, o que importa é que eu cumpra a vontade do Deus que enviou seu Filho a esse mundo para me salvar. Então esse é o desejo do meu coração, que a partir do estudo desse livro de Atos, Deus nos encha com o poder do seu Santo Espírito, e da mesma maneira que Ele empurrou a sua igreja para fazer a sua obra, Ele venha fazer isso conosco. Venha fazer. Então esses cultos de oração no domingo de manhã, uma oração é básica: Deus nos enche com o Teu Espírito, que o Teu Espírito nos governe como igreja, a fim de que, governando a nossa vida, Ele nos empurre para o mundo, para anunciar ao mundo a Tua salvação. Não empurre para o mundo para se desviar, mas que Deus nos empurre para o mundo, a fim de que nós nos tornemos instrumentos para que aqueles que estão caminhando para a perdição possam encontrar o caminho da salvação. Então vamos orar. Se puder, Deus que nos ajude. Nos ajude a anunciar essas verdades àqueles que estão perecendo, a fim de que eles possam ter esperança de salvação das suas vidas também. Deus amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti. Queremos pedir que o Senhor seja conosco. Seja com a minha vida, Senhor, seja com a vida dos Teus filhos,
Pedimos, Deus, que o Senhor nos dê ousadia para anunciar a Tua palavra e que o Teu Espírito nos governe, nos encha de poder, Senhor, a fim de que a Tua luz, Senhor, possa ser inserida nas trevas desse mundo, para que aqueles que estão andando em trevas possam enxergar o caminho da luz, o caminho da Tua salvação. Nós queremos ser esses instrumentos, nós queremos fazer parte desse povo, Senhor, que não importa as dificuldades que se levantem, ele continua, Senhor, marchando em direção à realização da Tua vontade, ainda que para cumpri-la, isso possa custar a sua própria vida. Por isso, seja com a minha vida, seja com a vida de cada um dos Teus filhos e filhas que estão aqui. E mais uma vez te pedimos, nos governe pelo Teu Espírito, nos enche com o poder do Teu Santo Espírito, não apenas nós que estamos aqui, mas os nossos irmãos que não vieram hoje, estão em casa, Senhor. Tu sabes o porquê, motivo básico é que eles precisam ser cheios do Espírito Santo também. Por isso que o Senhor esteja alcançando a vida deles, Senhor. Ó Deus, esteja curando aqueles que estão enfermos, Senhor, restaurando as suas saúdes também, e que o Teu nome, Deus, seja glorificado em tudo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Quinta-feira que vem, culto às 19h30, domingo, 7 horas da noite, nosso culto de adoração. Então, cumprimente seu irmão e até domingo, se Deus assim o permitir.